Olá, bem-vindos ao Minuto CGRH, um programa elaborado pelo Centro de Qualidade de Vida em parceria com a Rede do Saber. É um programa que vai ser mais um canal de comunicação direta entre a Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos e o servidor estadual da educação. Aqui nós vamos conversar, orientar, esclarecer as dúvidas sobre os mais diversos assuntos pertinentes ao RH da educação. O nosso objetivo aqui é a informação. Hoje, no nosso programa de estreia, eu recebo a Marina para bater um papo com a gente sobre perícias médicas. A Marina é do Centro de Qualidade de Vida e vai esclarecer um pouquinho esse assunto para a gente, que é o perícias médicas. Obrigada pelo convite. Vamos falar um pouquinho sobre as perícias. Marina, a gente sabe que a Secretaria de Educação, existe um programa de inspeções médicas. Esse programa ele foi encerrado? Sim, de acordo com o decreto 61.800, publicado em 13 de janeiro de 2016, as perícias médicas que eram de responsabilidade da Secretaria da Educação retornaram a ser realizadas pelo DPME. Assim, todos os pedidos de readaptação, de aposentadoria por invalidez, reavaliação de readaptação, e as licenças saúde, elas retornaram a ser realizadas pelo DPME. E os servidores que tinham as perícias agendadas por uma unidade de perícia médica da educação, eles devem comparecer? Não, o servidor não deve comparecer. Essas perícias, elas foram canceladas e ele só deve comparecer às perícias agendadas pelo DPME nas clínicas credenciadas ou no próprio DPME. Marina, com o encerramento do programa de inspeções médicas da Secretaria, como é que ficam aqueles servidores que tinham agendado as suas perícias médicas em 2015, mas que seriam realizadas agora em 2016? As perícias que já estavam com seus atestados vencidos, ou seja, o servidor já tinha passado pelo período de licença, essas perícias foi solicitado pelo DPME, através do comunicado conjunto com a Secretaria da Educação, o comunicado número 1, foi solicitado que fosse encaminhado o atestado médico, juntamente com o comprovante de agendamento, dentro de envelopes lacrados, para o Qualidade de Vida, que encaminhou ao DPME. Essas perícias serão documentais. Lembrando que esses atestados médicos tinham que ser originais. Sim, os atestados teriam que ser originais. E o que vai acontecer com esses envelopes que foram encaminhados para o DPME com esses documentos? O DPME recebeu esses envelopes, já está analisando e já está publicando o resultado dessas perícias para acertar a vida funcional dos servidores. Então, o servidor não precisa comparecer a essas perícias, Não. Essas serão apenas documentais. Exatamente, serão perícias documentais. E o servidor que não encaminhou os documentos por qualquer motivo, ele ainda pode encaminhar? O DPME não está mais recebendo esses envelopes de perícias documentais. O servidor deverá aguardar a publicação da negativa da perícia e vai entrar com pedido de reconsideração. Então, os servidores que não entregaram por qualquer motivo, o prazo para a entrega já se encerrou. Já. E aí o servidor, então, tem que acompanhar o Diário Oficial para ver a publicação da negativa dessa perícia. Exatamente. E aí, se for o caso, ele entra com pedido de reconsideração e justifica o motivo pelo qual ele não enviou os documentos. Exato. E as perícias que não foram consideradas documentais, como é que elas são realizadas? Então, o DPME, desde a publicação do decreto, vem publicando no Diário Oficial convocações aos servidores para que eles compareçam em novas datas, em clínicas credenciadas, no caso, do próprio DPME. Então, seriam perícias presenciais. E com o encerramento agora desse programa de inspeções médicas pela Secretaria, como é que o servidor deve fazer caso ele precise solicitar uma licença saúde, um agendamento de perícia? Então, o servidor deve solicitar, levar o atestado médico à sua unidade administrativa, contendo o número de dias, né, independente desse número de dias de solicitação de afastamento, e fazer o agendamento no sistema ESIS lá do DPME. Então, o servidor ou a pessoa responsável na unidade administrativa não utiliza mais o sistema GEDAI para fazer o agendamento? Não, não. O sistema GEDAI, inclusive, já está bloqueado desde o começo, desde a publicação do decreto. E o que precisa
conter nesse atestado médico? Quais são os dados necessários para que o servidor possa levar na sua unidade administrativa e realizar o agendamento no sistema? Bom, de acordo com a resolução número 9 e o comunicado do DPME número 263 de 2016, é necessário que contenha no atestado médico o diagnóstico do servidor, a provável data de início da doença, as manifestações clínicas e laboratoriais, a conduta terapêutica e a periodicidade desse acompanhamento, a evolução da patologia, a consequência à saúde do servidor, o provável tempo de repouso estimado necessário para a recuperação do servidor, o registro dos dados de uma maneira legível, e a identificação do médico assistente do servidor, que seria, no caso, o registro no Conselho Regional, né, o CRM ou CRO, e a assinatura e o carimbo, principalmente. Lembrando que o atestado, ele não pode ter mais do que 90 dias, pois o sistema do DPME não permite o agendamento com um número superior a isso, nem por tempo indeterminado. Então, obrigatoriamente, deve-se conter no atestado médico um número de dias de afastamento de licença. Sim. Não pode, se tiver prazo indeterminado ou não estiver lá constando o número de dias, o que é preciso, o que o servidor precisa fazer, já que o sistema não vai aceitar o agendamento? No caso, o servidor deve procurar o médico assistente e fazer a troca desse atestado. Caso não tenha esses dados, ou até outros que você citou, é um motivo importante para que haja negativa do DPME com relação à solicitação da licença. Exatamente. E isso no caso de uma licença de saúde, mas e os servidores que agora queiram solicitar uma perícia para inspeção com fins para readaptação inicial ou para aposentadoria por invalidez, como é que eles devem proceder? O servidor deve encaminhar diretamente ao DPME via malote, correio com AR ou protocolar pessoalmente no DPME a sua solicitação, contendo o relatório do médico assistente, o requerimento que pode ser encontrado diretamente no site do DPME e um ofício da escola encaminhando essa documentação. Isso tudo diretamente ao DPME. Então não se envia mais documentos para fins de perícia médica, para uma inspeção médica, ou para o Centro de Qualidade de Vida, ou para a Secretaria da Educação. Não se encaminha mais para a Secretaria da Educação. Então, atenção servidor que tenha a pretensão de solicitar uma readaptação inicial, uma aposentadoria por invalidez, você precisa de 3 documentos importantes que têm que ser encaminhados diretamente ao DPME. Lembrando, né, Marina, o relatório, o atestado médico com todos aqueles dados que você citou anteriormente, e é importante frisar que nesse relatório precisa constar a sugestão, a indicação do médico assistente, qual é o tipo de solicitação. Se o servidor realmente necessita da readaptação inicial ou aposentadoria. Precisa estar escrito no relatório, no atestado médico. Tem que estar definido. Além do relatório ou atestado médico com todos esses dados, o requerimento, que é uma solicitação de próprio punho do servidor, qual é o tipo de solicitação que ele está fazendo, ele coloca lá os dados funcionais e qual é a solicitação dele, ou a aposentadoria por invalidez ou a readaptação inicial. E também um ofício da escola para que a escola, a diretoria de ensino, para que a sua unidade administrativa esteja ciente da solicitação, apenas para fazer o encaminhamento desses documentos ao DPME. Exatamente. Certo. E no caso de um servidor que já é readaptado, mas ele precisa fazer a reavaliação de readaptação. E esse período de 2 anos, que é o período de vigência da readaptação, já estiver vencido. Como ele deve fazer agora? O servidor deve levar o seu relatório médico junto com o requerimento e o ofício da escola diretamente ao DPME. Esse pedido tem que ser feito o mais rápido possível para que sua situação esteja normalizada. Lembrando que ele continua readaptado até a convocação para uma nova perícia. Ele não tem prejuízo. Não, ele não tem prejuízo. Mas nesse caso, como já está vencido o prazo, é importante que ele mande o mais rápido possível. Sim, é importante que mande o mais rápido possível. E no caso dos servidores que também são readaptados, mas ainda o prazo não venceu? Bom, 90 dias antes de vencer a readaptação do servidor, ele tem que encaminhar esses mesmos documentos diretamente para o DPME. Daquela mesma forma, por malote, correio com AR ou diretamente no DPME.
Com o término desse programa de inspeções médicas por parte da Secretaria, muitas pessoas, escolas, ou até mesmo diretores, já haviam encaminhado essas solicitações diretamente lá para o Centro de Qualidade de Vida ou até mesmo para a sede da Secretaria da Educação. Como é que ficam esses documentos? Esses documentos eles já foram relacionados e estão sendo devolvidos às suas unidades administrativas. Todos esses documentos vão ser devolvidos para arquivamento. Então, é importante que os servidores que fizeram essas solicitações encaminhem os novos documentos de acordo com o procedimento já relatado diretamente ao DPME. Então, os documentos que estão lá na Secretaria, eles não têm mais validade, até porque talvez o atestado, o relatório médico já tenha vencido Sim. o prazo de validade dele. Então, vão ser devolvidos todos à sua origem. Sim. E os servidores não precisam esperar esse documento ser devolvido. Ele pode já diretamente ao DPME fazer uma nova solicitação. Então, o servidor, fique atento, você que tem essa pretensão para essa solicitação de readaptação inicial ou até mesmo aposentadoria por invalidez, não tem a necessidade de aguardar essa solicitação anterior retornar para arquivamento na origem. Procure seu médico assistente, pegue um novo atestado, um novo relatório médico para fazer um novo pedido diretamente ao DPME o mais rápido possível. Marina, para terminar, você tem algum esclarecimento final para passar para o pessoal? Nós só queríamos lembrar a todos os servidores que eles não devem mais encaminhar nenhum documento referente às inspeções médicas para a Secretaria da Educação. Isso é muito importante. Se algum documento chegar à Secretaria agora, mesmo que por engano, ele vai ser devolvido, é isso? Exatamente. Tá bom. Marina, obrigado pela sua presença, pelos esclarecimentos. E a gente volta no próximo minuto. Tchau.